Que vai para a Copa, vai. E aí fica essa agendinha positiva. Nossa, hoje o Brasil pode garantir uma vaga para a Copa do Mundo. Na minha opinião, tem que ser. Hoje o Brasil tem Ancelotti pela primeira vez em casa. E vamos ver se hoje esse Brasil vai ter a coragem para jogar futebol com o Ancelotti dentro da sua casa, Mauro César Pereira. Porque o Ancelotti foi muito falado, né? Nossa, chegou o Ancelotti. Claro que não vai dar para a gente ver o trabalho do Ancelotti nesse jogo. Só que eu vou dar um exemplo aqui, Mauro, que eu até falava quando aconteceu no Flamengo. O Felipe Luiz. Já nos primeiros jogos do Felipe Luiz, você percebeu uma mudança de postura do Flamengo. Um Flamengo mais ofensivo, um Flamengo que tentava jogar mais. É claro que não dava para ver ainda qual vai ser o estilo de jogo do Felipe Luiz. Como que ele vai usar cada jogador. Mas você acha que dá para esperar hoje, não o estilo de jogo do Ancelotti, não, vamos ver como mudou taticamente a seleção, mas confiança, Mauro César Pereira? Dá para um Ancelotti passar por uma seleção brasileira? Um cara que ganhou tudo, o cara que é o maior treinador aí, o maior campeão dos últimos tempos no futebol, ganhou todas as principais ligas, né, como a gente diz aqui do futebol europeu, ganhou 5 Champions Leagues, pelo menos a confiança. Será que dá pra gente esperar, Mauro, que o Brasil hoje seja ofensivo, que o Brasil hoje crie pra caramba dentro de casa, ou não? Ou você acha que tem tudo para ser a mesma chatice dos últimos anos da seleção brasileira? O mesmo jogo chato, o mesmo jogo burocrático. Se sair gol vai ser ali numa jogada chata, numa jogada individual, ou não? Ou hoje, é o Ancelotti. É esse cara, aniversário dele, jogando em casa. Essa seleção vai ter um brio de seleção brasileira, Mauro. Cara, eu não penso dessa maneira, não. Essa coisa de hoje é o aniversário dele. Não muda nada o aniversário dele. E daí que é aniversário dele? Aniversário daí. Muda nada. Aniversário é um dia normal. Para todos nós. É o seu aniversário. A diferença é que todo mundo manda mensagem. Às vezes é uma tremenda hipocrisia, né? Tem gente que manda mensagem, nem deveria mandar. Parabéns, não sei o quê. Mas é só isso. Não muda nada. É um dia normal. Se você tiver que ficar gripado, vai ficar. Se tiver que ficar doente, vai. Se tiver que morrer, você vai morrer no seu aniversário. Não adianta, não muda nada. Então o fato de ser aniversário não interfere no jogo. Eu acho que o Brasil foi melhor já do que antes no jogo passado. O Felipe Luiz não pegou terra arrasada no Flamengo, tá? Pegou um time em crise, mas não era terra arrasada. O Ancelotti pegou terra arrasada. É só lembrar o último jogo antes da sua chegada. 4-1 para a Argentina, poderia ter sido muito mais. Legado 0. Diniz, depois Dorival, não deixaram nada. O time se comportou melhor, como já falamos aqui, inclusive, no final de semana. Não sofreu muito com o Equador. O Equador é um time bom, é um time que está treinado há mais tempo, está mais bem colocado na competição, tem bom jogador, jogava em casa, mas praticamente não criou. O Brasil não sofreu contra o Equador, criou pouco também. Então foi um jogo 0-0, jogo fraco, mas já houve um progresso que foi uma evolução defensiva. O time que tomou 4 gols da Argentina e poderia ter tomado mais se os argentinos optassem por fazer gols, mas preferiram dar olé, esse time já se comportou de uma maneira mais organizada. Não só por não sofrer gols, que uma coisa é não sofrer gol, o seu goleiro fazer 10 defesas. A outra é você não sofrer gol, o seu goleiro quase não trabalhar. E foi o que aconteceu. E o Brasil teve chance, né? Teve chance. Uma ou outra ali, mas teve. Aquela do Casemiro, por exemplo, se ele dá uma pancada, de repente era 1-0 ao Brasil. O jogador Vinícius, o corta-luz do Gerson, ele estava de frente para o gol, a bola veio macia, ele deu um toquinho. Tentou colocar e atrasou para o goleiro. Se ele dá uma porrada ali e acerta um bom chute, de repente 1-0 o Brasil ganhava o jogo. Então, acho que já foi melhor. Hoje, eu acho que o time vai enfrentar um adversário diferente, mais fechado, interessado até no empate. É um time que está em ótima fase. Então, a tendência é um time fechado e o Brasil tendo que atacar, criar espaços, aquela coisa, jogar uma partida de paciência. E deve ser mais ofensivo, sim. A própria escalação que está sendo das prévias, né? Já tem sido aí divulgada pelos companheiros. Ela já aponta um time mais ofensivo. Eu não gostei muito dessa escolha, não. Acho muito atacante e pouca gente no meio campo, pelo menos assim, pelas características, né, dos jogadores, mas é uma tentativa de tornar o time claramente um time mais agressivo. E acho que vai ser o time mais agressivo, vai finalizar mais, o adversário vai ter uma outra postura em relação ao anterior. Então pode ter algum progresso. Agora, isso é aos poucos. Pouco a pouco ele vai arrumando o time, não é em 1, 2 jogos que isso vai acontecer. São 2 jogos contra adversários em bom momento, Equador e Paraguai, depois pega adversários mais fracos. Então, assim, vai classificar normalmente, e ele vai ter aí um período de 1 ano aproximadamente para tentar transformar esse grupo de jogadores, primeiro refinar o grupo, definir
aqueles com os quais ele vai poder contar na Copa do Mundo e criar um time competitivo, um time que consiga competir, consiga enfrentar seus grandes adversários de uma outra forma. É um tempo que não é o ideal, mas acho que é possível que ele consiga montar um time. Mas não vai ser um jogo, 2 jogos. Isso não vai acontecer assim de uma hora para outra. É um trabalho de passo a passo, né? Mas a postura, Mauro, eu acho que dá para mudar, né? A postura foi boa. Mesmo, de querer ganhar, de atacar mais, eu acho que dá, né? A postura foi boa contra o Equador, o time competiu, marcou pra caramba, não deu chance ao adversário. Agora o jogo pediu um outro comportamento. Hoje o time deve ser mais ofensivo pelas razões óbvias. O adversário é outro, jogo em casa, é outro cenário, o adversário vai ter uma postura diferente do último que o Brasil enfrentou. Eu não acho que a postura foi ruim, não. Ruim foi contra a Argentina, que o Brasil não marcou, foi mal escalado, não competiu, foi uma galinha morta. Ali foi falta de postura, falta de tudo, né? Para mim, a culpa não é nem mal dos jogadores, a culpa é da comissão técnica. O time muito mal escalado, muito mal montado, tudo errado, tudo errado. E antes do jogo a gente já falava, pô, a escalação vai ser essa, foi tudo errado. Eu não acho que a postura foi ruim, não. Acho que o Brasil competiu. A questão é que as pessoas imaginam ainda que o Brasil jogando com o Equador vai ganhar de goleado. Não vai, o Equador melhorou muito hoje. A diferença era enorme entre o Brasil e o Equador, hoje ela é menor. Não é uma grande diferença. Hoje, o Paraguai coletivamente é um time melhor que o Brasil. O Alfaro vai para o 10º jogo. Não perdeu. Ele organizou a equipe. E ele mesmo nunca perdeu do Brasil. Pois é. Ô Mauro, mas eu sou até tá? Que eu cobro do Brasil jogar melhor que o Equador. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Tudo bem, o Equador pode ser uma seleção chata, mas se a gente fizer aquela brincadeira que você tanto ama, né? O cara a cara. É por isso que o cara a cara não serve pra nada. O cara a cara é uma farsa. Não serve pra nada, porque o futebol é coletivo. Mas é bobagem o cara a cara. Mas compara jogador com jogador. É bobagem o cara a cara. O Brasil é muito mais time que o Equador. O time do 7-1 do Brasil, se você comparasse com o time da Alemanha, algumas posições o Brasil ia ganhar. O Brasil não tinha jogadores ruins ali, mas era um bando muito mal treinado, tomou de 7-1. Mas então, é exatamente. Cara a cara não serve pra nada, você está só reforçando a minha tese. Mas é exatamente isso que eu tô te falando. Se você tem um treinador bom, claro que não é o caso ainda, porque ele ainda não pôde trabalhar essa seleção brasileira. Se você tem um treinador bom na seleção brasileira contra o Equador, o Brasil tem que jogar melhor que o Equador, porque é mais time, tem mais jogador. Não tem, porque o técnico chegou agora e deu 2 treinos. Outro time joga em casa, o time tá mais tempo. Na situação do Ancelotti. O que eu tô falando é que o Ancelotti trabalhou 6 meses no Brasil, vai enfrentar o Equador. Pra mim... daqui a 6 meses aí outro cenário. O Brasil são tem que 2 jogar dias. muito melhor. São 2 treinos. 6 meses, daqui a 6 meses. Se daqui a 6 meses jogarem de novo, amistoso, Brasil e Equador, daqui a 6 meses, aí é outra história. Agora 2 jogos, 2 treinos. Mas aí você concorda que o Brasil, tendo treinador, tem que jogar muito melhor que o Equador? É muito mais time. Muito melhor, não sei, tem que jogar melhor. Em tese, sim. Mas isso lá na frente. Agora não é esse momento. Ele não está há 6 meses. Ele deu 2 treinos. Eu não estou aqui passando pano para o técnico, não. Apenas eu não vou ser louco de cobrar do técnico que ele faça milagres em 2 jogos, em 2 treinos. Não existe. Vai contra aquilo que eu acredito. Não, então, é exatamente isso que eu falei. O que eu falei do Equador, que eu critiquei a atuação. Eu não achei boa, como você achou. Eu não achei. Eu achei satisfatória. Mas eu critiquei sem criticar o Ancelotti. Entendeu? Para mim é culpa dos jogadores, que não jogam nada contra o Equador. Eu não falei mal do Ancelotti, tanto que eu falei, não é jogaram nada, não. Só que Brasil contra o Equador, pra mim o Brasil tem que jogar melhor, pô. Eu não acho que jogaram nada, não. Acho que o Brasil fez um jogo, competiu, foi um jogo com preocupações defensivas, foi um jogo para não perder. A realidade da seleção brasileira ali era essa, gente. Você está voltando de um 4-1 para a Argentina, com um totó. Trocou o técnico. Você não tem condição de chegar lá e botar a banca, vou atacar, vou fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. A gente estava conversando aqui antes do programa começar sobre a Itália. A Itália, campeã do mundo, 4 vezes, bababá, está de novo correndo risco na eliminatória, foi a 2 Copas. E foi campeão europeu nesse intervalo de tempo. Você pegar a Itália, a história, a tradição, alguns jogadores bons que tem a Itália e tudo, e falar da Noruega, da Moldávia, não sei de quem, você fala, nossa, a Itália tem que golear. Não é assim. Não é assim. Acabou de demitir o técnico. Como é que você vai esperar que tenha todo esse conteúdo? O teu técnico demitido dirigiu a seleção. Pois é. Sabendo que não vai ficar. Então, sabe, não adianta você ter títulos, história, até porque assim, mudou, o futebol mudou, algumas seleções evoluíram. O Equador, quando eu comecei a ver futebol, nos anos 70, o Equador era galinha morta, era ridículo enfrentar o Equador. A Colômbia era muito fraca.
Colômbia ia no Maracanã, tomava de 6. Não tinha nada. Era Brasil, Uruguai, Argentina e Peru. Peru foi a Copa de 70, eliminou a Argentina lá na Bombonera, né, frequentava a Copa do Mundo. O Peru era uma boa seleção que decaiu. Chile sempre foi mais ou menos aquilo ali, né? Paraguai era um jogo duro, jogo de pancada, jogo muito viril. Uruguai, bons jogadores, seleção tradicional. Argentina, claro, e Brasil. Era isso aí. Equador não existia, Venezuela, Nossa Senhora, Bolívia nem com altitude, Colômbia era fraca. Aí depois começa a mudar, daquela geração de Valderrama e tal, aí começa a Colômbia a montar boas equipes, revelar bons jogadores. O futebol evolui nesse país, é muito nítido isso. E a própria Venezuela passa por esse processo, está caminhando para se classificar. O Brasil jogou 2 jogos nas eliminatórias, não ganhou da Venezuela. Empatou as 2, né? Não conseguiu vencer, inclusive em casa. A Venezuela, aliás, o jogo que ela não perdeu fora de casa foi contra o Brasil, né, se não me engano. Foi empate com o dela no ainda. Então, assim, mudou, o cenário mudou. O Equador hoje, você vê, o jogador mais caro da Premier League é equatoriano. O zagueiro campeão europeu é equatoriano. Aqui no Brasil tem jogadores equatorianos no Flamengo, no Internacional, jogadores bons. No Corinthians. E mesmo no São Paulo. E mesmo no clube, São Paulo. Nos clubes eles têm 1 título de Libertadores e 4 de Sul-Americana e todos de 2008 para cá. Sim. Você vê, antes isso é inimaginável. Um time do Equador vai ganhar uma Libertadores. Tá de sacanagem, isso não vai acontecer. Falasse isso. A época da Copa Conmebol, né, que antecedeu a Sul-Americana, também não mudou. Mudou, os caras conseguiram evoluir. Então a distância não é tão grande. É uma realidade. Agora, se a gente ficar achando que todo mundo aí é galinha morta, vai se iludir. E o futebol é coletivo, por isso que o cara a cara não serve para nada. Usar o cara a cara como argumento só está reforçando a tese aqui de que não serve para nada. Agora, o Mauro está falando dessa partida contra o Equador, né, Bruno, que foi elogiada, né, a defesa do Brasil, e eu não consigo elogiar ainda, falando de jogo contra o Equador. Eu vou querer ver contra a Espanha, eu vou querer ver contra a França, eu vou querer ver contra a Alemanha, contra a Argentina, né, que levou de 4, mas aí não era esse o treinador que estava. Eu realmente não levo como parâmetro ainda a defesa em cima de um jogo contra o Equador que quase não teve chance para os dois lados. Foi um jogo horroroso de se ver, ainda mais vendo futebol da Europa. Todo jogo na Europa tem gol, todo jogo na Europa tem futebol, tem ousadia, tem os times atacando. E eu amo ver esse tipo de futebol, coisa que eu não suporto ver os jogos do Brasil. Né? Eu tô achando insuportável ver jogo do Brasil e por isso que eu tô esperando uma melhora hoje. Agora, não dá ainda para ver o trabalho do Ancelotti. Só que ele tá colocando aí 4 jogadores de frente. Falta ainda o 10 que o Vampeta já falou. Falta ainda um 8 de muita qualidade, que para mim é o que faz muita diferença nessa Espanha, né? O Pedri, como faz no Barcelona. Só que o problema da Espanha é que é muito exposta, assim como é o Barcelona, e às vezes acaba perdendo o jogo, mas sempre também criando. E Bruno, hoje deve jogar Martinelli, deve jogar Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rafinha. Né? Aí a gente está falando de um ataque, como a gente sempre fala, são jogadores de excelente qualidade. Tá aí, ó. A gente até fez a escalação com os clubes, né? Olha aí, ó. Tem o Alisson, Marquinhos, Alexandro, Wanderson e Alexandro, tá? Esse são os laterais ali e os 2 zagueiros. Aí a gente tem Bruno Guimarães, Casimiro, e aí que tem a mudança, ó. Rafinha jogando mais centralizado, com Vinícius Júnior na esquerda, Martinelli na direita e Matheus Cunha. Aí a pergunta, Bruno, o Rafinha, que é um dos principais jogadores brasileiros hoje no mundo aí, né? Quando o Barcelona estava disputando a Champions, alguns até o colocavam como um dos protagonistas do futebol mundial, que estaria, inclusive, na disputa para o prêmio de melhor do mundo. Pode cair o futebol do Rafinha tirando ele de posição, Bruno? Ou não? Ou essa realmente é a escalação ideal sem o Rodrigo? Bom, o Rafinha, ele jogou algumas vezes nessa posição com o Dorival. O Rafinha, ele joga bem na seleção, acho que na média. Quando jogou na ponta direita também, acho que na média ele fez uma Copa do Mundo ruim. Mas quando ele chega na seleção, ele chega bem na seleção. Tanto que ele vira titular rapidamente. No Barcelona, ele sem a bola ocupa o lado esquerdo e com a bola ele vem para o meio.
mas tem 3 meio-campistas, né? Quando ele ataca, ele vira um meia. Só que tem ali o De Jong, o Pedri e um outro meio-campista. Pode ser o Dani Olmo, pode ser o Gavi. São 3 meio-campistas. No Brasil só tem 2. Então é um pouquinho diferente. Pode ser essa formação e pode ser até um outro desenho. Aí eu tenho uma dúvida como vai ser, né? O Martinelli contra o Equador entrou pela direita mesmo, ele entrou no lugar do Estevão. Mas é um cara que gosta mais de jogar pela esquerda. E o Vinícius no Real Madrid com o Ancelotti, há alguns anos ele não vinha mais sendo um ponta esquerda mesmo, né? Nos primeiros anos ele jogava bem como ponta mesmo, bem aberto. Aí, principalmente depois da saída do Benzema, o Ancelotti trouxe o Vinícius mais para dentro. Ele jogava partindo da esquerda para o meio, mas não tão aberto, jogava mais por dentro. Então, também pode ser uma formação com o Rafinha de um lado, na direita, Martinelli na esquerda e o Vinícius mais por dentro, fazendo dupla com o Matheus Cunha, que é até um cara que, como o Vampeta falou, o Matheus não é um cara que fica na área o tempo inteiro, ele sai, ele pode revezar, ele sai, entra o Vinícius, pode entrar o Rafinha, enfim, ele tem essa movimentação. Mas uma coisa que mostra muito o que o Brasil tem de bom e o que tem de ruim, é que os últimos 4 técnicos, eu nem coloco o Ramon só fez 3 amistosos, mas dá para colocar o Tite, o Diniz, o Dorival e agora o Ancelotti. Eles tentam, em algum momento, jogar com 3 no meio, mas chega um momento que eles acabam tirando um no meio e jogando com 4 atacantes de ofício. Porque o Brasil tem muito atacante bom e tem poucos meio-campistas. O time do Tite na Copa tinha Casemiro, Paquetá, Neymar. Aí Rafinha, Vinícius e Richarlison. Ele acabou, em um momento, tirando o Fred do time titular e trazendo o Paquetá para segundo volante, o Neymar como meia central, 2 pontos e um centroavante. O Diniz também jogou assim. Aí o Diniz nem tentou jogar com 3 no meio. O Diniz jogou com 4 atacantes em todos os jogos, né? Nos 3 primeiros o Neymar, de 10 ali, e depois quando o Neymar machucou, o Rodrigo fazendo essa função. E sempre 3 atacantes. E o Dorival, até a Copa América, ele jogava com Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá. E Rafinha, Vinícius e Rodrigo. Aí nos últimos jogos dele, até também pelo problema com o Paquetá, ele passou a jogar também com 4 atacantes. Mas isso mostra, isso, né? O Brasil tem muito atacante, dá para fazer uma lista de 10, 12 atacantes selecionáveis. E meios-campistas, às vezes você não tem 4 selecionáveis. Forçando muito, você mete 5. E se você quiser só preencher um espaço da posição, você convoca 6, mas não tem assim, jogadores de um nível muito alto. Então, todos os técnicos acabam partindo para isso, né? Acaba sendo uma coisa natural. Eu tenho muito atacante bom, vou tentar encaixar os caras juntos. Já que eu não tenho tantos meias bons, eu vou tentar encaixar. Que o 5, a gente sempre fala, o 5 tem o Casemiro, tem o Fabinho, lá atrás tinha o Fernandinho, mas o Fernandinho já nem joga mais, o Fabinho também já foi para a Arábia, e o Casemiro ficou um tempo fora e teve que voltar, porque nem os 5 a gente conseguiu preencher sem o Casemiro. O André não conseguiu totalmente ser esse jogador, o próprio Bruno Guimarães jogou ali, também não foi bem. Mas o 8 e o 10 falta muito tempo. Ainda o melhor desses que daí é o Paquetá, só que não dá para saber o que vai acontecer com o Paquetá. Se não tivesse o problema que ele está sendo julgado na Inglaterra, ele seria titular desse time fácil. Mas ele não dá para saber, não dá para contar com o Paquetá, por enquanto. Né? E provavelmente não vai dar para contar por muito tempo. Então, ele vai tentar encaixar o time ali com 4 atacantes de novo, coisa que todos os outros tentaram fazer. O Tite conseguiu, de certo modo, né? O time jogou bem com essa formação várias vezes. O Diniz e o Dorival não conseguiram. Então, o Ancelotti vai tentar. Ele tem algumas alternativas. Marcar a saída de bola, tentar roubar a bola lá na frente. Ou tentar, o Tite jogava com um time bem, assim, posicionar os pontas mais fixos para abrir campo. O Ancelotti não costuma jogar dessa maneira. Vamos ver como vai ser. Mas eu acho que o jogo de hoje depende muito de fazer um gol cedo. Se fizer o gol cedo, aí dá para ser um jogo mais... um jogo melhor para o Brasil. O Paraguai se abre, o Brasil vai ter espaço, ganha confiança. Mas se demorar para sair um gol, eu imagino um jogo duro, arrastado, o Paraguai fechado, o Brasil sofrendo para criar. Acho que depende muito disso. Um gol cedo melhora, mas se não sair esse gol cedo, acho que vai sofrer. Aí acho que vai ser duro até para buscar o resultado.